E essa escalada nos preços do petróleo pode trazer impacto direto para as contas públicas brasileiras. Segundo a análise do BTG Pactual, essa alta da commodity tende a aumentar a arrecadação do governo por meio de royalties, participações especiais também, dividendos da Petrobras, reforçando, claro, o caixa da União. A gente vai conversar sobre esse assunto com Renato Veloni, ele que é professor de Economia do IBMEC aqui de São Paulo, que já está comigo. Professor, muito bem-vindo aqui à nossa programação. Antes de mais nada, obrigado aqui por ter aceito o nosso convite, professor. Obrigado pelo convite, Débora. Estou à disposição. Professor, vamos lá. Quando a gente fala, de petróleo mais caro, a gente sempre tem os dois lados da moeda. Eu sempre costumo dizer que qualquer notícia de economia, a gente tem os dois lados da moeda. Tem um lado muito negativo, porque a pressão pode vir em relação ao preço do combustível. Mas nesse caso, especificamente, já que a gente tem no Brasil, né, essa grande potência produtora de petróleo, a maior companhia, a maior estatal brasileira é a Petrobras, e que automaticamente dá royalties para o Brasil, isso traz, essa alta do petróleo também traz, digamos que uma espécie de ventos favoráveis para as contas públicas, se assim a gente pode dizer nesse momento. Mas até que ponto realmente é saudável para a política fiscal depender de receitas de uma commodity que é tão volátil e tão suscetível a cenários como esse, como a gente está acompanhando nesse momento? Ontem, como exemplo, a gente teve o barril do petróleo batendo dos $120, voltando para casa dos 90 e poucos dólares. Pois é. Aqui, assim, Débora, Estou te ouvindo, professor, pode falar. Tá. Não, aqui, o que nós temos é um pequeno alívio, né? Não resolve a nossa questão fiscal é muito séria, né? Ficar dependente de algo assim extremamente volátil, é claro que não é o cenário ideal, mas pensa assim, para algo que estava muito complicado, né? Um cenário muito complicado acaba sendo um alívio, né? Qualquer coisa pontual, alguma coisa que vem assim não planejada, vai acabar ajudando naquele problema que já estava tão latente. Mais uma vez, né, não é a resposta ideal, não será sustentável a um longo prazo. Teremos um grande serviço aí para fazer a partir de 2027 nas contas públicas, mas acaba sendo sim um alívio. Um outro ponto importante que eu gostaria de citar é que para quem talvez estudar outros choques do petróleo que o Brasil já viveu, né, de preços do petróleo, dessa vez está um tanto diferente de todas as outras que a gente já passou, porque essa é uma vez específica em que a gente está tendo um choque de preços de petróleo, mas com apreciação do nosso câmbio, né? O nosso câmbio mais valorizado. Estávamos acostumados aí há um ano atrás com um câmbio a R$ 6, né, por dólar, e agora a gente está num patamar aí de 5,20, 5,30. Então esse é um efeito que acaba por compensar um pouco esse aumento dos preços do petróleo. E então dessa vez o efeito benéfico ali nas contas públicas ele vai ter um alívio interessante, com uma magnitude maior do que a gente aqui vai sentir nos preços, porque, lógico, a cotação aqui da gasolina que a gente enxerga no posto, ela é em reais. Então, nós temos aí o insumo subindo de preço em dólar, mas automaticamente a cotação um pouquinho mais favorável. A conta não é suficiente para fechar, quer dizer, a cotação do real não caiu tanto, né, quanto o petróleo subiu, mas ainda assim o que a gente vai ter em efeito comparativo com outros choques é um efeito mais indireto, um efeito suavizado. Entendi, mas professor, o senhor acredita que isso também pode trazer uma visão um pouco distorcida e de uma referência? Acho que a gente perdeu aqui o sinal do... Não, o professor já voltou aqui comigo na tela. Professor, tende então a gente, nesse momento, acompanhar talvez uma referência frágil para o mercado em relação à avaliação de cenário fiscal e de percepção de risco fiscal, dada essa situação de que a gente pode ter um alívio, obviamente o que acaba sendo positivo, né? Aqui não dá para poder a gente tirar também esse mérito, que acaba sendo positivo, dá um respiro para o governo.
Mas pode, então, tornar frágil essa avaliação, né, e tornar frágil essa referência de comprometimento, de cumprimento de meta fiscal, porque esse cenário fiscal, e eu insisto nisso, em ano eleitoral já se torna mais delicado. E dada a situação que a gente vê nos últimos anos, tem sido sempre um questionamento muito grande, uma cobrança muito grande por parte do mercado. Então, essa alta agora se favorece, acaba tornando uma percepção de risco delicada? Aqui tem uma análise importante, né? Eu acho que algum analista que traga esse resultado fiscal de 26, digamos que esse cenário, né, de preço de petróleo se mantenha por longo período ao ponto de ajudar nas contas públicas, quer dizer, alguém que fizer essa leitura isolada certamente vai estar ali maquiando, né? Vai estar tendo uma interpretação bastante rasa, né, da situação fiscal brasileira. Agora, não é isso que eu percebo, tá? Não é isso que eu percebo de analistas do mercado financeiro, do pessoal de research, né, em algumas casas. Quer dizer, isso já está bem mapeado como algo pontual e que não muda o jogo a longo prazo, né? Porque o risco que o mercado enxerga da situação fiscal do Brasil é dele não conseguir em algum momento, né, fazer frente às suas dívidas de longo prazo, de daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, não é um ano por uma questão completamente pontual, em cima de uma commodity tão volátil que vai mudar o cenário de 10 anos, de 20 anos. Então, aqui eu acho que os analistas que estão acompanhando isso da situação fiscal, eu acho que eles estão bem preparados aí para fazer essa leitura bastante pontual. Agora, aí digamos que talvez para o telespectador ou alguém que acompanha a economia um pouquinho mais de longe, aí eu acho que exige sim esse cuidado, Débora. Levando em consideração que sempre quando a gente tem a formação do orçamento, a gente sempre tinha uma dependência muito grande das receitas, né? E as metas sendo muito baseadas no que viria a arrecadar, por isso o mercado vem questionando muito, né, a segurança disso, porque a gente fica sempre na data depende de arrecadação. Há risco, na visão do senhor, do governo incorporar essa receita extra, talvez, no orçamento e depois enfrentar um problema maior, o petróleo não se mantendo nesses patamares mais elevados? Sim, Débora, essa é uma. Pô, talvez essa seja a maior pergunta, tá? Porque sempre há uma pressão gigante por mais gastos, né? Do governo, por parte da sociedade. A gente em casa também é assim, numa empresa, quer dizer, a pressão por mais gastos, assim que aparece. Alguma receita a mais, principalmente alguma coisa que não estava prevista, já logo vem uma ideia para gastá-la, né? Então, com o governo não é diferente, né? As pressões são gigantescas e há sim essa hipótese, tá? De prepararem aí já empenharem, né, gastos em várias áreas, em várias frentes e acabar utilizando esse dinheiro e depois esse dinheiro não vir por uma resolução, talvez de um conflito aí mais rápida do que a gente imagina. Enfim, temos sim esse risco. É, Agora, lógico, o que a gente vai provavelmente enxergar aqui politicamente é o poder executivo ali fazendo de tudo para blindar, né, despesas e um Congresso aí que, né, tem sido nos últimos, iria dizer 3 anos aqui, mas nos últimos 10 anos, né, o Congresso é a força maior, colocando mais e mais e mais despesas e retirando receitas do orçamento. Então, esse conflito aí distributivo provavelmente é algo que a gente precisa acompanhar, que é importante a gente acompanhar aí na lupa, dia após dia. Porque se a gente não fica vigilante aí, 2 dias sequer, já aparece pauta-bomba para resolver, já aparece novas resoluções para utilizar esse dinheiro que, como você bem falou, ele deveria ser utilizado aqui para reduzir o nosso déficit e não para, né, ser gasto aí, principalmente em despesas correntes, né? Porque uma Uhum. despesa corrente ela é gasta num ano e ela vira base para a despesa no ano seguinte. Então, quer dizer, vira uma bola de neve que, infelizmente, é algo que a gente já está envolvido nela, né?
Agora, professor, só para a gente amarrar então aqui, concluir o nosso papo, o petróleo caro pode ajudar realmente o governo a atravessar 2026 de uma forma mais tranquila no cenário fiscal? Ou é muito arriscado a gente apostar nisso como uma estratégia? Olha, Débora, aqui, assim, a notícia, infelizmente, porque é uma guerra, né? É difícil encontrar notícias boas numa guerra, mas para a situação fiscal do governo é inconteste, né? É um vetor que vem para aliviar as contas públicas aí em 30 bilhões, 50 bilhões, tem essa possibilidade. Então, agora é claro que vai aí de um jogo político de saber se o governo, e quando eu digo governo, eu estou dizendo executivo e estou fazendo legislativo, se a gente vai conseguir usar essa notícia boa aí para o alívio das nossas contas. Mas a gente tem uma oportunidade que antes não tinha. Então, acaba sendo, sim, uma notícia boa para a nossa situação fiscal. Tem, lógico, do outro lado, uma pressão inflacionária, né, que a gente não trouxe tanto aqui, não debateu tanto, mas a questão inflacionária do petróleo, né, ter subido mais do que o dólar que caiu. Então, tem sim uma pressão, e essa pressão pode fazer com que os juros do Brasil fiquem mais elevados por mais tempo. Na verdade, o que se tem planejado é uma queda de juros mais lenta, né, mais gradual, o que, lógico, é ruim para a economia em geral, né, para a atividade econômica, é ruim para o empresário, é ruim para o consumidor. Então, é aquele trade-off lá, uma notícia, como você bem colocou aqui também no início, né, quando ela é boa para um lado, é porque ela é ruim do outro. Então, eu acho que ficam esses dois alertas para a gente acompanhar a situação aqui da inflação e a situação de orçamento público, se a gente vai ter a habilidade de transformar essa boa notícia em algo que realmente vai dar um alívio nas nossas contas, que seja por um ano. Professor, muito obrigada. Renato Veloni, professor de Economia do IBMEC aqui de São Paulo. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco, pelas análises. Uma ótima terça-feira para o senhor. Até uma próxima. Obrigado pela conversa, Débora. Estou sempre à disposição. Um grande abraço. Até mais.